Numa região diferente como a nossa, existe um banco diferente de todos os outros. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera renda. O Banco da Agricultura Familiar, que cuida e alimenta toda uma nação. Do agronegócio, que fortalece o PIB e exporta para o mundo. O Banco das Pequenas, Médias e Grandes Empresas, que fazem a economia girar. O Banco da Infraestrutura, da energia limpa, da inovação, que cria soluções para o dia a dia. O Banco da Cultura, da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos que influenciaram a geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do Ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Governo Federal. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo e o setor privado pode atrair ainda mais investimentos para que tenhamos orgulho também da autossuficiência na produção de combustíveis. A Refina Brasil está presente de norte a sul do país. São refinarias que faturam 65 bilhões de reais todo ano, geram 2.500 empregos diretos, 20 mil empregos indiretos e induzidos. A Refina Brasil já nasce representativa. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela audiência. Vamos tentar manter a energia boa do último painel também, né? Agora a gente sai um pouquinho do Brasil, né? E vamos falar um pouco sobre o mundo. Tenho aqui comigo o Rafael, José. Rafael, a gente já conversou várias vezes sobre esse mesmo tema e eu acho que vai ser muito importante para a gente poder dimensionar a mudança que está havendo nos últimos 5, 6 anos, que é muito significativa, né? Trazendo alguns dados, assim, não sei se todo mundo tem acompanhado, por exemplo, no ano passado foram mais de 2.000 políticas industriais que foram observadas pelo FMI ao redor do globo, um aumento significativo do protecionismo. Tem gente que já chama esse processo de desglobalização e uma série de fenômenos aconteceram, né, Rafael, de nearshoring, friendshoring, powershoring. O ponto é, tem muito shoring acontecendo e o offshoring está em baixa. Queria começar aqui com o Rafael, já pedindo um diagnóstico mesmo para poder posicionar a discussão para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir também em vídeo, entender como está essa mudança de política industrial no mundo, esse protecionismo, e depois a gente entra em como o Brasil está se posicionando. Bom, primeiro, bom dia, quase boa tarde. E um prazer estar aqui, agradeço o convite, eu acho que esse é um debate extremamente importante. A primeira constatação que o Ocidente fez é que ele perdeu e está sendo muito pragmático. Isso, inclusive, com a liderança dos Estados Unidos. Se tem uma coisa que os Estados Unidos costumam não fazer, é abrir mão da sua liderança global. E nisso eles conseguem, inclusive, reformular as suas instituições. Quando os russos lançaram o Sputnik, eles mudaram o seu sistema produtivo, criaram uma série de novas instituições, foi criada a NASA, a DARPA, as ARPAs, até o sistema educacional, óbvio que você não vai encontrar isso escrito em lugar nenhum, eles copiaram do soviético. E com o americano acompanha tudo, inclusive com um forte impacto de aumento de prêmio Nobel. Quando os japoneses estavam na frente, eles mudaram também o seu jogo de instituições, habitats de inovação, relação universidade-empresa, startups, tudo foi criado ali, porque eles viram que os japoneses estavam engenheirando mais depressa que eles. E como eles tinham uma base acadêmica tão maior, como a Sony é a primeira empresa a lançar o leitor óptico, se os grupos de pesquisa norte-americanos e europeus é que tinham criado aquela base científica. Então, eles alteraram o rumo da história. E estão fazendo isso agora. Então, o mundo meio que jogou fora o liberalismo. Seria interessante que o Brasil soubesse também fazer uma análise crítica sobre a história. Porque o Brasil é o país que mais perdeu ao se render a essa verdade com sotaque. O Brasil é o país que mais perdeu complexidade produtiva e, consequentemente, é o que mais empobreceu.
é o que mais se desindustrializou. E, ao se desindustrializar, vai perder o emprego de classe média. Por que a indústria é importante? Porque ela gera a sofisticação da estrutura produtiva e da economia. Nós sabemos, desde meados do século passado, desde o Galbraith, que a estrutura econômica é pós-industrial. Ou seja, a economia de serviço ela é dominante, mas a indústria ela é fundamental. Então, o que houve nesse processo foi um abandono das teses liberais que foram fantásticos para a China. Apesar dos Estados Unidos ter, a partir do projeto Apollo, ter dominado as duas tecnologias disruptivas da terceira revolução industrial, a microeletrônica e a telecomunicação, a ponto de que eu tenho um smartphone aqui que tem uma capacidade de processamento maior do que todo o projeto Apollo, que ocupava vários prédios. A despeito disso, quem ganhou, de fato, a terceira revolução industrial foi a China, porque foi o único país que não seguiu a teoria de choque. A Rússia, que herdou o Império Soviético, tem um PIB que é hoje a metade do que era de 1990. E a Rússia adotou a teoria de choque, assim como toda a América Latina, que foi a região que mais perdeu importância. E, é claro, a sua principal economia, no caso, o Brasil. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo para fechar esse primeiro approach, e a Europa também, de maneira sincrônica, e eles perderam a vergonha, porque os Estados Unidos e a Europa sempre fizeram política industrial. Não tem uma única atividade que os Estados Unidos lideram em nenhum setor. Desafio a qualquer um demonstrar isso, ou a Europa, qualquer país, ou países asiáticos, que não tenha o Estado empurrando as condições estratégicas daquela vantagem competitiva que impulsionou essa atividade e fez aquele país ser líder naquela atividade. O que os Estados Unidos... Tem um documento da OCDE que fala vamos falar daquela política que não temos coragem de dizer o nome dela, que é a política industrial. Isso há 4, 5 anos atrás. Agora, o último relatório do FMI, que você abre na sua pergunta, de janeiro desse ano, constata 2.750 mecanismos de política industrial, sendo o subsídio um dos grandes dele. Os países ricos, os países desenvolvidos, estão colocando 12 trilhões de dólares. E, usando a moderna teoria monetária, estão meio que secundarizando a questão de equilíbrio fiscal. Essa coisa de comparar um país com uma família e dizer que você tem que gastar aquilo que você ganha é de uma pobreza absoluta. Isso não é real. Tanto que os Estados Unidos têm uma dívida pública que é 3 vezes a brasileira. Mas, obviamente, tem um spread bancário que é em torno de 2%. O spread bancário brasileiro é de 28%, 27,4%, para ser mais preciso. E nós temos uma taxa básica que é a segunda maior real do planeta, contra os Estados Unidos, que há 15 anos tem taxa negativa. Então, nós precisamos ter uma ambição maior nessa agenda de política industrial. Claro que nós não temos a mesma folga fiscal, mas podemos fazer mais do que está posto aí. É importante a nova indústria Brasil, é importante o Brasil buscar isso. Na sequência, a gente vai ver, até por conta do power shoring, da descarbonização produtiva e da transição energética, que apresenta grandes vantagens potenciais para o Brasil. Mas, se não tiver uma agenda de indução estratégica, que só o governo pode fazer, só o Estado pode fazer com uma política permanente e de longo prazo, o Brasil vai continuar deitado em berço esplêndido, com taxas medíocres de crescimento, modelos de stop and go, voo de galinha, empobrecimento e uma agenda de saque. A agenda a longo prazo que nós temos dessa taxa de juros elevados, em que as famílias e as empresas empobrecem para poucos ganhar, nos trouxe até aqui o empobrecimento, um processo de estagnação econômica, retrocesso e regressão. Nós podemos fazer mais. E, é claro,
O Brasil tem uma forte bancarização, tem um sistema financeiro complexo e sofisticado. Não adianta a gente ficar jogando pedra nisso. Isso é importante para a construção do futuro. Nós só precisamos ter o que as sociedades fazem, ter um projeto de país e costurar uma aliança em que isso seja hegemônico. E, é claro, que ter um setor financeiro sofisticado é fundamental para impulsionar uma atração em larga escala de investimento direto estrangeiro, já que nós temos subpoupança como uma das nossas características do nosso sistema macroeconômico, e trazer dinheiro em larga escala para o Brasil, para empresários do setor produtivo e financeiro racharem de ganhar dinheiro, mas criando um círculo virtuoso em que a classe média possa comprar um carro a longo prazo, como acontece em qualquer lugar civilizado do mundo, ou a casa própria em 30, 40 anos. Então, pode haver uma divisão maior do que acontece há 30 anos, que se recriou a frase do Delfim Neto, onde só poucos ganham na economia brasileira. Nós vivemos numa sociedade autoritária que gosta de criar essa lógica em que poucos enriquecem. Nós podemos mudar o sentido disso. Há uma oportunidade histórica que é muito rara, é difícil países se reindustrializar. Essa é uma agenda que está no mundo, é contemporânea. Quando ela acabar, o que vai acontecer? Vai acabar logo ali adiante. Os países ricos, uma vez construídos seus pacotes tecnológicos, vão fazer o que sempre fizeram, empurrar a escada. E vão vir, obviamente, com o discurso de abertura de mercado, de deixar os mais eficientes competirem, e aí já se criou uma altura enorme que hoje inexiste. Uma altura enorme de massa crítica de acumulação, de pacote tecnológico, de novas cadeias de valor configuradas, e aí isso é uma barreira à entrada que vai se colocar de maneira intransponível. Hoje não é. Hoje nós temos a oportunidade, mas nós temos que pensar maior, largar o complexo de vira-lata e alguns interesses corporativistas. Eu vi o finalzinho do último debate, e é claro que a reforma tributária é um ganho para o Brasil. Basta dizer o seguinte, do ponto de vista de imposto direto sobre a indústria, vai cair de 45 para 26, se a taxa for essa, a modulação dela. Mas é claro que para os advogados vai acabar o contencioso. Então, eles estão procurando um monte de argumento para dizer que a reforma não presta. E a polêmica continua. Mas, digamos assim, essa é uma agenda que você vai ter simplificação tributária extremamente importante, que demorou 40 anos. Mas nós temos interesses corporativistas no Brasil. E é difícil construir, e com isso eu termino, tenho estudado muito nos últimos anos, como os países evoluem. Então, a construção de consensos, de pactos, elas são decisivos. Nós temos uma oportunidade de construir um projeto de país, mas será necessário a construção de um pacto maior, fazer algo como Irlanda, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, cada um fez no seu tempo essa construção desse bloco histórico, aí, trabalhando com as categorias do Gramsci, e sejam capazes de dar um salto em perspectiva para o Brasil. Rafael, obrigado. Acho que uma explanação bem abrangente do tema. Fica até difícil, né? Mas acho que, José, eu queria que você comentasse também toda a sua compreensão de como estão as cadeias globais e, particularmente, no trabalho de vocês, da BMJ, que a gente acompanha com detalhe na Exame, é muito pensar no comércio exterior, como é que ele também fica afetado, né? Porque se os países sobem também o seu protecionismo, o comércio fica afetado. Há mais barreiras para importações, há novos fluxos de produtos, né? Como é que você está vendo isso? Bom, boa tarde, Luciano, Rafael, um prazer estar aqui contigo, com todos. Obrigado ao Exame pelo convite. Acho que vocês dois citaram um texto do FMI que joga à luz um tema muito importante. Eu até vou. The Return of Industrial Policy in Data. Esse texto, acho que para quem acompanha economia, macroeconomia, microeconomia, comércio, ele é quase que obrigatório. O texto é de 30 e poucas páginas que joga à luz a essa questão da política industrial, né, industrial policy, de uma maneira muito, muito latente. Quer dizer, se há uns 10 anos atrás, e eu divido a minha carreira em dois grandes momentos, eu já trabalhei no agronegócio
e já trabalhei na indústria, Fiesp, indústria de transformação, linha branca, entre outros, né? Então, naveguei historicamente aí, pude colher, acho que, oportunidades e desafios dos dois lados da moeda, né? E aprendizados também. Só que esse texto do FMI, e aí respondendo a sua pergunta, quando ele joga ali no ventilador algumas questões, fica muito latente o seguinte: dessas 2.500 medidas aproximadamente que você tem em política industrial hoje, metade vem de Estados Unidos, União Europeia e China. Sim. Então, É acho o que FMI, isso é... né? Oi? É o FMI. Isso é o FMI, não é o Pimenta que está falando, não é o Rafael, não é a CNI, não é a FIE. Não, esse é o FMI. Então, há uma depuração ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pega ali no começo da análise, até 2014, 2013, o número de política industrial no mundo era meio flat, ele era baixo. De repente, você tem uma crescente, né, muito forte, e isso só tem escalonado até agora. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com comércio? Por que eu estou aqui no interior de São Paulo, ali numa indústria automotiva, numa indústria de máquinas e equipamentos, eu estou lá no polo industrial do Nordeste brasileiro, fui falar de Pecém aqui hoje, enfim. Por que eu tenho que me preocupar com isso? O que tem a ver uma linha específica de crédito na Indonésia que dá subsídio? Por que isso me impacta? Impacta o seguinte: se você olha para essas 2.500 medidas hoje, né, elas impactam diretamente 8 trilhões em termos de comércio global atualmente. Então, 22%, quase 25% do comércio global, hoje está na casa dos seus 30 e poucos trilhões, são impactados por essas medidas. E aí você cria o que se chama, né, vou descambar para o lado técnico da coisa aqui, mas de desvio de comércio. Você começa, paulatinamente, a segmentar algumas oportunidades. Você cria em alguns mercados, você cria em algumas indústrias um tipo de competitividade artificial. E aí isso cria espaço para eufemismos, né? Porque você fala, né, política industrial era pecado falar, né, política industrial. Aí você, políticas de desenvolvimento produtivo, política... A gente está falando de subsídio, gente. A gente está falando de subsídio direto, da ordem de 12 trilhões, 11 trilhões de dólares que vão gravitar no mundo até daqui a 20 anos. Então, não se discute mais, vai ter ou não vai ter a política industrial. Se discute o quê? Como vai ser? Como que eu vou catapultar, como que eu vou potencializar as minhas vantagens competitivas de modo que eu também consiga ter competitividade, nesse novo mundo que está tomado por esses subsídios, por essas medidas, como o Rafael bem disse, de destaque de competitividade, incentivo à competitividade. E aí acho que a gente vai ter tempo para entrar no debate atual do Brasil, Power Shoring, que já foi falado hoje, mas há uma janela que se abre aí. Então, acho que o primeiro diagnóstico é esses subsídios da ordem de 7, 8, 12, dependendo do tempo que você pega, trilhões de dólares nos próximos 20 anos, eles já estão impactando. Não é que eles vão impactar, eles já estão impactando. Aliado a isso, você tem hoje 300 e poucos acordos comerciais de múltiplas formas que também estão em vigor no mundo. Então, você cria hoje um ecossistema que se chamou, né, convencionou chamar no mundo da OMC, quem gosta de comércio internacional, de expansão seletiva do comércio internacional, que é a base do que se falou depois de offshoring, nearshoring, friendshoring, por aí vai. Eu escolho o meu parceiro com base naquilo que eu posso ter de vantagem competitiva naquele mercado e vice-versa. Então, o debate que fica, aí eu acho que a gente pode falar um pouco mais, é como que o Brasil se posiciona em relação a esse mundo. Como que, não é se vai fazer, se não vai, eu sou liberal, eu sou... Não, isso aí já acabou. Então eu já faço até a provocação. O ponto é... E aí, acho que a gente pode começar a olhar para essas medidas e ver de que forma que a gente dialoga com elas. Então, se você olha para essas 2.500 medidas, grande parte a gente está falando de tecnologia de baixo carbono, a gente está falando de mobilidade sustentável, a gente está falando de cadeias de suprimento resilientes e a gente está falando de minerais críticos. Basicamente, são esses 4 pontos que delineiam essas duas... Lembrando que 50% vem de onde? China, União Europeia, Estados Unidos. Então, como que a gente dialoga com isso? E aí as vantagens e a janela de oportunidade que se abre para a gente, ela é uma janela que está se abrindo ainda, eu sou otimista nesse sentido, mas ela vai fechar, eu concordo com o Rafael. Né? Como que a gente surfa nessa onda de maneira pragmática e duradoura? Então, você tem aí projetos de lei. Primeiro, é um marco legal. Você tem uma série de PLs que estão gravitando, que estão sendo aprovados. O mercado de carbono está para voltar agora para a Câmara, que é muito importante. A gente, na BMJ,
lida com várias empresas multinacionais, mundo afora, que estão investindo no Brasil e estão diuturnamente olhando para esses PLs, olhando para esses marcos regulatórios, porque foi até falado pela secretária Natália no começo do nosso evento, previsibilidade é tudo. Exato. Porque no mundo onde você tem essa expansão seletiva, eu vou para onde é previsível. Eu vou para onde eu consigo produzir de uma maneira programática, porque eu vou ter CAPEX. E o meu CAPEX tem que dar retorno de alguma forma. Então, você tem hidrogênio verde. Hoje, o Brasil, você está vendo o que está acontecendo, todo mundo está vendo o que está acontecendo com carro elétrico. Né? E hoje o Brasil tem uma das tarifas mais baixas, inclusive, para importação desses carros. A gente fala, né, protecionismo brasileiro, mas hoje a tarifa brasileira não é de 100% como é a norte-americana, nem de 50% como a União Europeia. Mas o que a gente vai fazer para, ok, podemos importar, mas como que a gente vai, de fato, produzir aqui? Já está havendo uma mudança de paradigma para atrair esses investimentos aqui por conta do mercado. Então, primeira questão, acho que esse marco legal. Então, projetos de lei. O Mover, que acabou de passar, se a gente olha para a política industrial brasileira hoje, a nova política industrial, a NIB, né, que foi lançada recentemente pelo governo, você tem, acho que, 3 elementos. Você tem a nova política industrial, a nova indústria Brasil, você tem o Mover, especificamente para carros elétricos, e você tem o PAC. Aí a gente esbarra numa questão só, a gente vai ter que ter uma certa criatividade, porque essas 3 grandes vertentes hoje de política industrial no Brasil somam aí aproximadamente 300 bilhões de dólares. Para alguns anos. E a gente está falando de subsídios maciços no mundo de mais de 12 trilhões, né, 11 trilhões, dependendo do tempo. Então, acho que é para se pensar, né, sempre nessa veia de economia verde, mas tendo em vista as nossas limitações, porém nossas vantagens também. Perfeito, Rafael. Eu queria entender, você já trouxe um pouco do tema, mas como é que a gente aproveita esse trem que está passando, abrindo a porta na estação, para a gente não ficar, como você diz, em berço esplêndido? Pois é, acho que a nossa grande aposta tem que ser na direção da economia verde, a grande janela de oportunidade para o Brasil. Nós temos, o Zé falou aí, nós temos a NIB, nós temos o PAC, temos o Plano de Transformação Ecológica, tem todos os instrumentos abaixo, né? O Mover está dentro da NIB, como Plano Mais Produção, e isso vai dar aí os 300 bi, só a NIB é 60 bi, aí você pegou o PAC, vai dar mais ou menos 300 bi. É uma escolha que o Brasil está tentando fazer de futuro. Uma grande agenda que a gente precisa, Luciano, é transformar essa agenda que nasce nesse governo numa agenda de Estado. Sim. Isso tem que ser uma construção, como o Brasil fez. O Brasil fez uma escolha de futuro para impulsionar o agro. Em 2003, criou o Plano Safra, em 2004, as LCAs. Agora estamos fazendo um caminho semelhante, estamos criando o Plano Mais Produção, a LCDs, que tem desoneração para investimento, investimento é a variável-chave. Então, é importante que isso que seja duradouro, tenha o tempo econômico que precisa de estabilidade de longo prazo. Nisso, os Estados Unidos têm sido muito eficazes. Claro que é muito mais fácil você criar uma coesão de 2 partidos do que 32 partidos. Sim. Então, perceba que o Inflation Reduction Act, o Chip and Science, são atos bicamerais, ou seja, dos 2 partidos, bipartidários. Ou seja, os 2 partidos têm consenso sobre essa agenda. Vão brigar lá. E a polarização é grande no país. A polarização é grande, mas nisso, quando discute projeto de sociedade e hegemonia norte-americana, eles estão juntos. Nós temos que ter essa maturidade, entender, e temos uma grande oportunidade. Veja só, quando nós introduzimos na história da humanidade o carvão, rapidamente se tornou energia muito mais barata, então ela vai criar um drive que vai impulsionar para frente. Quando vem a segunda revolução científica e tecnológica, com a energia fóssil do petróleo, rapidamente ela se torna a energia mais barata. Agora nós estamos vivendo uma transição energética que essa energia precisa ser subsidiada. E aí a questão do subsídio, que antes estava oculta, sempre teve oculta. Orçamento de defesa dos Estados Unidos, forte subsídio. O reator nuclear francês sempre foi superior ao norte-americano. Só que o reator nuclear norte-americano se impôs. Se você tem um orçamento militar norte-americano, isso vai ser uma vantagem competitiva. O Departamento de Defesa é $1 trilhão. Depois da defesa, até o uniforme tem que ser comprado lá. Segurança alimentar.
Todas essas barreiras com relação ao agro brasileiro vêm por conta da estratégia de segurança alimentar e defesa também do estilo de vida, quando a discussão chega lá na Europa. É também, agora, depois da pandemia, política de segurança sanitária, que é subsídio, resiliência, na prática, vou subsidiar, porque eu quero ter isso aqui. Tiver uma pandemia à frente, eu não quero estar exposto a que eu tenha que toda a produção está na China ou na Índia. Então, isso está acontecendo, mas sempre aconteceu de alguma forma. Agora, se perdeu a vergonha. Está se colocando 70% dessas políticas são dos países desenvolvidos, 30% dos emergentes. Nós temos menos drive fiscal, mas a nossa agenda pode se colocar integrada. Me perguntaram recentemente a eleição do Trump. Vai abrir oportunidades para o Brasil. Vai ter um desacoplamento da China crescente, até por questões de geopolítica, e mesmo os Estados Unidos representando, a partir de agora, um retrocesso na agenda de transição energética. E aí eu coloco um segundo ponto, e tenho que terminar, que é o seguinte, nós vamos para a COP30. Hoje o Lula saiu nos jornais que é a última oportunidade para salvar a humanidade. Veja só, se nós pegarmos as últimas 29 edições, apesar de estarmos caminhando para a COP30, as emissões de carbono só aumentaram. Animais racionais é uma autodenominação. No alto da nossa arrogância, nós criamos isso, mas os cientistas já estão alertando. O Carlos Nobre faz parte lá do conselho, eu estou na presidência do conselho do BNDES, é um grande cientista brasileiro, e nós estamos nos aproximando do ponto do não retorno. Então, esse retrocesso é ruim. Eu, como membro da Aldeia Global, vejo assim, é um retrocesso, mas vai abrir oportunidades para o Brasil, que nós temos que capturar. Nós temos que capturar também, a China vai buscar ocupar esses espaços de relacionamento. Vai financiar na Rota da Seda a estrada de ferro no Brasil para se conectar ao porto de Xangai, que é um grande porto. Tem bilateral, né, agora. A gente tem que pensar, ou seja, o Brasil está saindo da condição de presidir o G20, que é o grande bloco ocidental, para presidir os BRICS. Então, a posição de geopolítica que o Brasil tem é única. Nós precisamos adotar, ao invés daquela vinculação automática, que é uma forma, digamos assim, nanica de você se inserir na geopolítica, e há algum tempo atrás a gente estava vendo isso, outros países têm adotado essa visão nanica de fazer um discurso ideológico com alinhamento automático, ter a capacidade, porque, por exemplo, já para sair do Fla-Flu, os militares tiveram em fazer um discurso não alinhado. O Brasil foi o primeiro país das Américas a estabelecer relações com a China. Por quê? Porque tinha uma visão de geopolítica ancorada no país. Não pensava com sotaque. Nós temos que deixar de pensar com sotaque ou um alinhamento tolo. As relações... Tem um filme excelente, não me lembro agora, mas assim, chega um diplomata norte-americano e dá uma pagação, porque os diplomatas ingleses, com o complexo do que eles fizeram na Primeira Guerra Mundial, o quanto eles impuseram de custo aos alemães, estabelecem graciosamente uma série de concessões, e o diplomata norte-americano, vocês não entendem nada de geopolítica, vocês são os aristocratas que não entendem do mundo real. Poder não se dá, poder se conquista, e pela força. Então, nós temos que capturar essa oportunidade como país emergente, não alinhado, que exatamente as brechas que se abrem nessa interdependência de uma polaridade de um mundo biotripolar cria alternativas importantes para quem vai buscar exatamente o atalho de fazer o catching up. Nós temos a possibilidade de colar nos Estados Unidos, ocupando cadeias globais que serão desmontadas com a presença chinesa. O IRA é importante para isso, e a nossa agenda vai ser muito menos nearshoring, essa agenda mexicana, a nossa agenda vai ser muito mais powershoring. Colar na China
Rota da Seda, acordos comerciais, integração, não como um nanico, fornecedor de matéria-prima, de commodities agrícola, mineral, que isso é uma forma muito limitada. Quanto é o peso da agricultura e da pecuária no PIB brasileiro? É 7%. Paga 0,8% de tributos. É importante, foi uma escolha de futuro. Mas mesmo o progresso técnico na agricultura e na pecuária, quem faz é a atividade industrial, porque é implementos, máquinas agrícolas, defensivo e fertilizante, agricultura de precisão, satélite, chip, não tem planta disso. Você não planta, não semeia e não colhe isso. Isso é a indústria que faz, é o progresso técnico, é a sofisticação. Essa é uma agenda que a gente tem que ter claro. E também com a Europa. O forte encarecimento da produção, do custo de energia na Europa, vai criar possibilidade de atração de investimento direto estrangeiro. Ou seja, o Brasil está no lugar certo, na hora certa. Agora, nós precisamos ter um projeto de país que vai na direção do power-shoring. Não, perfeito. Zé, eu queria pedir para você fazer também uma leitura sobre esse momento do Trump, né, que promete... A gente vai ter um tempinho a mais também, aqui eu já pedi para a produção, eles liberaram, mas entender como é que a eleição do Trump também pode afetar a cadeia global de comércio. Ele promete tarifas de 10% a 60% para alguns produtos, e entender também para a gente caminhando nas considerações finais aqui do nosso painel. Luciano, eu vou pedir licença, porque assim, acho que dá para a gente aqui academicamente discutir muito sobre possibilidades e tudo mais. Mas olhando para business, olhando para o que a gente vê no dia a dia, eu vou ser bem sincero, eu acho uma baita oportunidade. Eu acho que não vai ser bom em alguns aspectos, porque, é claro, até como defensor de livre comércio, de integração de cadeia global de valor, estudo o tema de internacionalização há mais de 10 anos, tese de doutorado, mas, assim, é ruim, desse ponto de vista, né, de expansão dessas cadeias e tudo mais, de tudo que os Estados Unidos, mas eu acho que o trabalho que foi feito ele não vai se perder, ele não vai se esvair, até porque você tem um setor privado muito forte nos Estados Unidos, já consolidado, de pesquisa e tudo mais, a gente que sabe que governos vão e vêm, a gente sabe disso. Porém, para o Brasil, eu acho que é o momento de sair, é o momento do empresário sair para o mundo, de se internacionalizar. E eu estou falando de uma forma muito pragmática, porque, assim, apesar de no dia a dia a gente trabalhar com multinacionais, eu já dei vários treinamentos para a empresa, até porque venho da área de comércio exterior, né? É gratificante quando você vê uma pequena, uma micro e uma média empresa se internacionalizando. Primeiro, por toda a faxina que ela tem que fazer internamente, todo o freio de arrumação que ela tem que ter para alçar um voo internacional, que seja para a Argentina, que seja para aqui, ó, onde a gente está acostumado. Deu qualquer problema, eu volto, pego um avião, volto em 2 horas e meia, eu estou aqui em Guarulhos. Mas mesmo assim, o benefício que isso traz. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Trump vai colocar uma tarifa de 100%, não sei, o mundo vai precisar comer, o mundo vai precisar se transportar, né, enfim, para cá e para lá, logística, automação. O que foi feito em relação à inteligência artificial, em relação a cadeias agroalimentares, não vai se perder, e o Brasil é um baita player nisso, a gente sabe disso. E a gente tem a gente tem poucos excelentes casos de internacionalização de empresas no nível macro, né? VEG, Stefanini, Embraer, Braskem, entre outros, JBS, entre outros. Mas quando você olha para Estados Unidos e União Europeia, eles têm políticas específicas de internacionalização para pequena e média empresa. Tem uma agenda forte no MEDIC agora disso, né? Exato. É aí que vem. Se a gente conseguir transformar isso em política de Estado e não de governo, apoiando o pequeno empresário, o médio empresário que vai lá e vai fazer uma missão para a Índia, uma missão para a China, uma missão para o Sudeste Asiático, de maneira programática, pragmática, ele vai ter trocas, o benchmark dele aumenta. Ele olha para aquilo e fala, cara, o que eu posso extrair daí? E, assim, esse é um eixo só de uma agenda. Tem várias outras que vai desde o fiscal até o microeconômico, passando por reforma tributária. Mas eu estou sendo muito enfático nisso, até para não chover no molhado, e acho que ninguém falou disso ainda, hoje, por quê? A gente tem que abrir o olho para isso. Muita oportunidade vai se abrir. Quando você teve a eleição do Trump passada, a Apex fez um estudo sobre oportunidades do Brasil no comércio exterior, com base naquela nova dinâmica, né, que tende a se repetir, né? Porém, de novo, eu sou otimista. Eu vejo como uma grande oportunidade para a gente se lançar mesmo, de fato. E promover missão internacional, e ir mundo afora, Ásia, África, né? Vários países. A gente pega países na África, cuja idade média hoje da população é de 23 anos.
25 anos. Para agricultura tropical, por exemplo, a gente tem tudo a ver com a África, né? Sendo que a gente já tem um plano de cooperação via Agência Brasileira de Cooperação de longa data em vários continentes africanos, vários países do continente africano. Sim. Então, assim, é somar, é colocar mais programação, é colocar mais... como é que eu posso dizer? Não é nem pragmatismo a palavra, é como se fosse um PMO mesmo, sabe? Você fazer um planejamento mesmo específico do que você quer, com uma gama aí de 20, 25 países em relação ao mercado exportador. Aquela exportação commodity, essa grande empresa faz, a multinacional faz, mas aquela de nicho, essa às vezes ela não tem nem interesse em fazer. E aí você tem uma coisa que a andorinha sozinha não faz verão, mas várias fazem. Sim. Então a gente tem excelentes empresas aqui, nível médio, nível que já está se transformando já num grande porte, que podem ocupar um lugar no sistema internacional tranquilamente. Eu queria aproveitar para fazer até um merchan da Exame. A gente vai fazer o primeiro prêmio, junto com a Apex, agora em dezembro, para premiar empresas exportadoras em vários segmentos, tanto empresas pequenas, médias, grandes. Então, acho que a gente tem acompanhado muito o trabalho da Apex e do MIDIC nesse sentido. José, obrigado. Rafael, eu queria deixar para você as considerações finais também, para a gente já encerrar o painel. Bom, eu acho essa agenda aí do Brasil se internacionalizar importante, sobretudo com a atração de investimento direto estrangeiros, pensar grandes complexos e, é claro, fazer o que Itália, Alemanha, Estados Unidos fazem de políticas voltadas aos pequenos negócios. Mas é uma ação simultânea. Eu acho que a gente precisa, se olhar os números, nós temos baixa produtividade nesses segmentos. Nós temos que dar um salto, e esse salto passa desde medidas horizontais, como a reforma tributária, ela é importante, mas também uma agenda, e aí todo o custo Brasil, né, todos os elementos que compõem o custo Brasil. Nós temos um problema adicional no Brasil, que é o custo do crime organizado, a lavagem de dinheiro. Se o custo Brasil custa 1,7 trilhão, hoje a lavagem de dinheiro do crime organizado na economia real custa meio trilhão por ano. Então, isso tudo está sobre os nossos ombros aqui. Empresas e famílias pagam essa conta no fim do dia. Nós precisamos dar um choque de competitividade na estrutura econômica, sobretudo nesses segmentos. É só olhar os números. Quando a gente olha os números macro, o Brasil, quando compara com a Itália, com a Alemanha, você vai ver que as pequenas e médias empresas têm 1/3 da produtividade das congêneres alemães e italianas. Então, isso é um pacote de soluções que passa por tecnologia, capital humano, ensino, e também aspectos horizontais, questão tributária, crime organizado, etc., que não tem lá e tem aqui. Então, isso faz parte de uma agenda. Não vamos só achar que é jogar a rede e puxar. A gente tem que fazer um trabalho também importante de construir essa altura de vantagem competitiva. Na economia de mercado, eu sou economista, acho que o Zé também, não existe milagre que se faça. E não existe assim o Aladim da lâmpada maravilhosa que vai ter a ideia genial. Se a coisa não está acontecendo, é porque os agentes de mercado eles não têm farinha no saco para ocupar aquele espaço. E eu acho que a gente vai ter que empurrar isso para frente. E, de novo, é uma agenda de política pública que passa por repensar várias coisas. O sistema educacional brasileiro está de costas para um projeto de país. Se nós reunirmos a frase que eu falava muito, que eu era muito chamado para falar sobre educação, antes de estar nessa posição mais de falar sobre política industrial, eu dizia, se você reunir no Brasil as 10 pessoas que falam mais sobre desenvolvimento econômico e as 10 pessoas que falam mais sobre educação, elas não se entendem. É o único país do mundo em que, quando você discute projeto de educação do país, o desenvolvimento econômico está fora dessas preocupações, e quando você discute desenvolvimento econômico, a educação está fora da visão de futuro de um país na sociedade do conhecimento. Então, nós temos essa vaca sagrada do atraso, que é uma das coisas que a gente precisa superar. O debate sobre educação no Brasil é absolutamente corporativista, do setor público.
Não é algo que pertence aos empresários, não discute tributo, discute isso, discute aquilo, mas talvez uma das razões essenciais de construção do futuro, o setor empresarial não participa. Participa na Alemanha, participa nos Estados Unidos, participa mundo afora, mas esse é um debate vazio, que normalmente, quando a gente faz seminários como esse, não está em discussão. É uma discussão vaga, etérea. E quando existem mobilizações, são aquelas mobilizações festivas, de dar medalhinha para um ou para outro, case. A gente não faz uma discussão séria de quanto isso impacta na baixa produtividade do dia a dia. Como nós temos distorções na matriz educacional. Como o Brasil saltou de 2% para 6%, mais de 6% do gasto do PIB, ultrapassando a média dos países da OCDE, sem nenhum ganho de produtividade. Imagine a empresa de vocês, você triplica o gasto e o resultado fica no mesmo lugar, a empresa quebra. É isso que acontece no Brasil. Nós continuamos sendo o país de maior repetência e evasão entre as principais economias. E o quanto isso impacta, só para dar um número e fechar essa conversa chata, nós temos 80 milhões de brasileiros. A PEA brasileira tem pouco mais de 100 milhões. Nós temos 80 milhões de brasileiros que não têm o ensino médio. Na indústria, 98% das contratações requer o ensino médio. Pode ser lá o vigia, requer o ensino médio. Nós temos 80, desses 60 não completou os anos fundamentais da educação fundamental, do Fundo 1 e Fundo 2. Então, isso é um atraso de capital humano enorme. Todos os anos no Brasil, nós temos ao redor de 10% dos jovens que fazem educação profissional técnica junto com a educação regular. Na Áustria, é 76%. Na Finlândia, tão declamado, é 70%. No Japão, é 70%. A média mundial, em torno de 45%, 50%. Por quê? Essa é uma herança escravocrata que nós achamos que as profissões técnicas é um trabalho feio, porque o importante é a formação superior. Que país tem isso? Que sociedade tem isso em larga escala? Nenhuma. Nós temos essa lógica difusa de não pensar um debate sério sobre a educação na perspectiva do setor produtivo e de projeto de país. Porque não tem nenhum projeto de país a que se mantenha se não tiver suporte da base econômica. O sujeito pode ser um marxista, pode ser um keynesiano, pode ser do mainstream, e eles vão concordar com isso. Ou pode ser um ignorante que pode achar qualquer coisa. Mas, no debate real de todas as correntes de pensamento, há uma uniformidade sobre isso. É a base determinante econômica que vai assegurar um ciclo de crescimento sustentável. E, para terminar com uma frase, nós temos que escapar da pobreza. No Brasil, hoje, nós temos 4 gerações em linha sucessiva de empobrecimento. Tem um outro case de pessoas que ascenderam, mas o bisavô era mais rico que o avô, que era mais rico que o pai, que era mais rico que o neto. Isso é uma depressão coletiva. É muito fácil ganhar eleições com ódio quando tem 4 gerações empobrecendo. Mas o ódio não vai consertar um projeto de país, um pacto progressista de desenvolvimento. Nós teremos que construir esse amálgama onde o ódio é bem mais fácil do que a construção da união, de religar o país. Nós vamos ter que construir isso se Pindorama tiver um mínimo de ambição de se construir para o futuro. E essa é uma agenda que pertence a nós. Pertence a um grupo pequeno de pessoas esclarecidas que vai ter que buscar, na concertação, um caminho diferente para que a gente possa abandonar o fracasso. O que acontece hoje em Estados Unidos e Europa, é claro, se você coloca 1 bilhão de pessoas na China e na Índia como consumidores de classe média, algum lugar está empobrecendo. Isso que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, a radicalização, o ódio e também erros de natureza política, que aqui não é um debate, eu teria que falar 2 horas sobre isso, mas que está esvaziando essas sociedades que sempre nos lideraram. Nós, com o nosso complexo de vira-lata, a gente sempre olhava para eles. Nós vamos ter que, talvez, romper
com a tradição nossa do fracasso e também da cópia simples e tentar fazer o que essas sociedades fizeram quando pegaram o elevador e ascenderam socialmente. Isso é muito difícil, mas pertence a poucos dessa geração que estão presentes em salas como essa. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Encerramos por aqui os painéis.